Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 20. Nós vamos ler uma leitura extensa, mas é necessária. Ouça com fé a palavra do Senhor. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento. Esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas, de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes será de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém. Meus irmãos, essa é a palavra do Senhor. Estamos celebrando mais um Natal e eu espero que você saia aqui com uma resposta para uma pergunta que eu vou deixar para vocês e espero respondê-la ao final dessa mensagem, que é: qual é o principal motivo de alegria na sua vida? Qual é o seu principal motivo de alegria? Eu tive um professor no seminário, que ele é pastor de uma igreja no Rio de Janeiro, se não me engano é Niterói, que ele pastoreia hoje. E ele enfatizava em suas aulas de panorama do Antigo e Novo Testamento, ele fazia questão de enfatizar isso, que a história de Deus, a história que Deus está desenvolvendo, a história que Deus iniciou, a história que Deus está sustentando, acontece no tempo e no espaço. Acontece no tempo e no espaço. E eu quero viajar com vocês aqui pelas Escrituras, para que nós depois possamos chegar nesse momento. O primeiro casal que habitava em um paraíso, em um mundo belo, harmonioso e bom, que hoje
é marcado por defeitos, pelas relações conflituosas, dominações, guerras. São marcas do pecado, consequências da queda. E aquele mundo perfeito e belo deixou de existir e não é muito parecido com o nosso, né? A beleza que existia naquele lugar, naquele paraíso. Tudo porque o primeiro casal decidiu afrontar, desafiar o Criador, o pai deles. As consequências eles já sabiam, já eram conhecidas antes mesmo da queda. Morte. Se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Vocês vão ser separados da presença do Pai. Mas apesar disso, meus irmãos, eles viveram no outro dia. Eles não foram aniquilados ali pelo Senhor. O Senhor os vestiu em sua nudez. Por sua graça e bondade, o Senhor teve misericórdia daquele casal. E passaram a viver sobre a maldição do pecado. Mas a maldição maior foi para a serpente. Ela iria rastejar. E eu quero compartilhar com vocês que a primeira vez que aparece a boa notícia do Evangelho está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas também vai aparecer no final da história da Bíblia, na história que Deus está contando. E algo sobre a batalha entre a serpente, a mulher que iria dar à luz a um menino, e o restante de sua descendência, que seguiu aos passos do Senhor, se encontra lá, depois você leia na sua casa, no Apocalipse capítulo 12. Deus age, sustenta a história no tempo e no espaço. E você vai ver comigo aqui ao longo das Escrituras que há uma expectativa, uma espera de um rei messiânico. Este mundo em que nós vivemos, meus irmãos, minhas irmãs, é domínio de Deus, é seu reino, e ele agiu naquele dia com julgamento para o homem, para a mulher, para toda a criação, mas também agiu com sua graça. E a história redentora que vai se descortinar diante de nós ao longo das Escrituras, nós vamos perceber que os autores bíblicos vão rastreando, registrando a semente da mulher. De Abel até Sete, depois Noé, depois Abraão, depois Isaac, Jacó e Judá, todos eles vão registrando, isso está registrado em Gênesis capítulo 49, versículo 10, depois você pode ver lá. Em todo o Gênesis há uma descrição da linhagem que vai se seguir. E outros vão registrando até o rei Davi e a sua semente, a sua descendência. Podemos ver lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13. O Salmo 89, versículo 4, também vai trazer alguma coisa sobre a semente da mulher. E no Novo Testamento, Mateus começa por Abraão e vai passando por Davi e terminando em quem? Com Jesus, o Messias. E agora nós chegamos... Só 2 evangelistas registraram as genealogias, Mateus e Lucas. E chegamos agora em Lucas, que faz o caminho inverso, que faz o caminho de volta da linhagem de Jesus até Sete, que era filho de Adão. Você pode ver lá em Lucas, capítulo 3, versículo 38. E chegamos aqui no texto que nós acabamos de ler. No livro que acabamos de ler, né? Porque Lucas, no capítulo 1, vai nos contar, vai nos apresentar
um casal de noivos que receberam uma notícia perturbadora. Perturbadora. Ela ficará grávida sendo virgem. Talvez na nossa sociedade moderna, contemporânea, uma adolescente, o mundo ia querer, talvez, provavelmente, um aborto. Mas naquela sociedade judaica, era um escândalo terrível. E Mateus vai nos contar que, Mateus no capítulo 1, do versículo 18 ao 25, ele nos conta que José queria anular o noivado e o casamento, secretamente, para não expô-la à vergonha pública. Porque imagina, a lei considerava a mulher comprometida que ficava grávida, sujeita à morte por apedrejamento. Porque afinal o filho não era dele. E o anjo trata de acalmar. Você vai lembrar dessa história, né? Nós cantamos ontem, nós cantamos hoje. Trata de acalmar José e corrigir seu pensamento, pois Maria não o traiu, mas estava grávida por obra do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que gerou aquela criança no seu ventre. E aqui, meus irmãos, nós vemos um casal, um homem e uma mulher, reagindo diferente, de forma totalmente oposta ao primeiro casal, que foi Adão e Eva. E em obediência ao Senhor, servem ao Cristo que encarnou. Abraçam os propósitos de Deus para a vida deles. Imaginem comigo, a barriga está crescendo, sua gravidez não foi planejada, o casal assume os riscos de serem servos do Senhor. Ela poderia, inclusive, ser taxada de paciente psiquiátrico, né? Porque como é que ela ia contar essa história para os avós? Eu estou grávida, mas não é de José, é do Espírito Santo. E ainda hoje, existem esses questionamentos. Por quê? Porque não tem o entendimento da mente de Cristo. Meus irmãos, servir ao Senhor, participar da história de Deus, que vem acompanhada de grande alegria, mas também de sofrimentos e batalhas. Servir ao Senhor é assumir riscos. E eu quero enfatizar mais uma vez aqui para vocês. Deus está atuando no tempo e no espaço. A história não está sendo governada pelos homens. O Senhor reina para sempre. E o texto que nós acabamos de ler, Lucas vai nos contar que o imperador César Augusto publicou um decreto ordenando um recenseamento, que era, na Roma Antiga, era uma lista de cidadãos e de seus bens realizadas pelos censores, ou seja, eles tinham o objetivo de que essas pessoas se chegassem para verificarem e para estabelecer o recrutamento, por exemplo, para o exército, o exercício dos direitos políticos e também o pagamento de impostos. Então, uma situação corriqueira, uma decisão que César Augusto tomou, mas mal sabia ele que ele estava cumprindo os propósitos de Deus na história do mundo. E Mateus conta uma coisa um pouco diferente. Ele nos conta que Herodes, o Grande, agora já é o rei da Judéia. Ele fica sabendo da notícia que nasceu um menino, um rei, e ele fica completamente
perturbado com a notícia pelos reis magos que chegaram lá em Jerusalém, procurando o rei que nasceu. E eu fiquei imaginando assim, ele dizendo, bem na minha vez, esse tal rei não poderia ter nascido em outro lugar? Sabe quem era Herodes o Grande? Se você estudou um pouquinho do mundo romano, você vai ver que ele era considerado um governante tirânico e cruel, com tendências para a loucura. E é interessante que os historiadores não contam muito sobre aquela parte que ele assassina bebês, né? Então, Mateus vai, em sua narrativa, vai nos apresentar, como já foi cantado aqui, como já foi falado ontem, profecias que vão se cumprindo na história com a entrada de Cristo no mundo. Mateus vai fazer questão de registrar, por exemplo, o nascimento em Belém, que Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, ele escreve assim: mas você, Belém, Efratá, embora pequena entre os clãs de Judá, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. E aí, eles ficam sabendo que Herodes quer matar o bebê, eles fogem para o Egito. E mais uma profecia se cumpriu. Deus está atuando na história do mundo. Oséias capítulo 1, versículo 11, pois Herodes queria procurar o menino para o matar. E aí Oséias vai dizer, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. E a história vai prosseguir, meus irmãos. Lucas vai nos contar as honrarias para o rei do mundo, do universo, entrando na história. Entrando no tempo e no espaço. E ele vai relatar que uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus, aparece nos campos. E aí, aqui está o principal erro de quem calculou lá, ou do monge que calculou a data do nascimento de Cristo, porque existiam pastores andando nos campos, certamente não era o inverno naquela região. Então, ele deve ter errado pelo menos 3 meses aí no cálculo para definir o Natal. E Lucas vai nos dizer, capítulo 2, versículo 13 a 14. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Depois, completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, conforme o anjo tinha dado. E Jesus, o nome Jesus, é a forma grega de Josué, que é Yeshua em hebraico, né? Que significa o Senhor salva. O Salvador do mundo. Não teve uma plateia humana, mas teve os anjos que ele sustenta, celebrando, contemplando, fazendo festa para o Cristo que encarnou. Contudo, meus irmãos, as festas de Natal, as luzes, como estamos aqui, os presentes em nossos dias, podem fazer facilmente nos esqueçamos das humilhações e sofrimentos que iriam se seguir. Sofrimento que já está acontecendo, né? O casal está fugindo. José poderia ter ido muito bem sozinho para Belém,
Mas como há uma perseguição em curso, há muita vergonha envolvida, imagina ter que ficar explicando tudo aquilo que, aquelas respostas meio genéricas sobre aquela situação que está acontecendo. Maria está grávida, uma adolescente grávida. Há um temor, há tensão no ambiente. E às vezes nós nos esquecemos das humilhações que iriam se seguir. E Lucas vai nos mostrar, Mateus não registrou isso, mas Lucas registrou, que existia um homem justo e piedoso que captou a mensagem que estava por trás do Natal, do nascimento do Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 25 a 35, Lucas vai narrar para nós assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino, para cumprir o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou, preste atenção agora, e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Agora, quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Você vai sofrer, Maria. Você vai lembrar dos dias que você conviveu com o Salvador na infância. Você vai lembrar do dia que você ficou aos pés da cruz, vendo o Salvador do mundo morrer pelos pecados do mundo. Meus irmãos, a história que Deus iniciou, a história que Deus está sustentando, ainda está em curso. E o Cristo que se humilhou governa a história do mundo. Paulo vai trazer um relato muito belo sobre a humilhação do Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, diz assim a palavra de Deus: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu trouxe aqui duas inspirações desse período de mensagens de Natal, de Agostinho de Hipona, que é considerado aí conhecido mais como Santo Agostinho. Dois trechos de seus sermões de Natal. Ele está em uma manjedoura
mas contém o mundo. Ele mama no peito, mas também alimenta os anjos. Ele está envolto em panos, mas nos veste com a imortalidade. Ele não encontrou lugar na pousada, mas fez para si um templo, no meu e no seu coração. Ele fez para si um templo, nos corações dos crentes. Aquele por quem todas as coisas foram feitas, foi feito uma de todas essas coisas. O Filho de Deus, pelo Pai sem mãe, tornou-se o Filho do homem por uma mãe sem pai. A palavra que é Deus antes de todos os tempos, se tornou carne no tempo determinado. O Criador do sol foi feito sob o sol. Aquele que enche o mundo jaz em uma manjedoura, grande na forma de Deus, mas minúsculo na forma de servo. Isso foi de tal forma que nem sua grandeza foi diminuída por sua pequenez, nem sua pequenez foi superada por sua grandeza. Essa complexidade, né? Do eterno e do temporário. Da vida debaixo do sol e da eternidade sem dor e sem sofrimento. E eu quero trazer aqui algumas aplicações para nós. Primeiro, toda dor é por enquanto. Vai passar. Vai acabar. Já o amor do Senhor, jamais. O amor é para sempre. Segunda aplicação para nós é olhando para Cristo, lendo sobre Cristo, orando para Cristo, que se vive a vida aqui na terra. Deus está nos contando a sua história. Deus está se revelando a nós na sua palavra. Se revelou a nós no Cristo encarnado. Leia a sua Bíblia. Esteja com o Senhor. Fale com o Senhor. Ele sabe muito bem o que você vive. Ele experimentou todas as experiências de dor e sofrimento e de alegria que você experimenta. Porque Ele é o Deus, o Verbo encarnado. Espere sempre no Senhor. Mas não deixe de celebrar. Não deixe de celebrar porque nós somos o povo que conhece o final da história. Espera no Senhor. Tem esperança em meio ao sofrimento. Desfrute da presença de Cristo nas alegrias e nos sofrimentos. E celebre, porque Ele vive e reina para todo sempre. 4. Deus decidiu, meus irmãos, habitar entre nós. Habitar nos nossos corações. Ele mora conosco. E os discípulos entenderam, parecia que não estavam entendendo isso, porque eles esperavam um Messias poderoso, vindo no cavalo branco, derrubando o Império Romano, porque afinal era essa a expectativa dos profetas ao longo da história. E quando, na narrativa de Lucas, em Atos, Jesus não nega isso. Lucas, Atos capítulo 1, diz assim: versículo 6, capítulo 1, versículo 6 e 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Jesus não nega o que eles estão perguntando. Versículo 7. E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade. E ele vai dizer lá, ou seja, o Senhor ainda tem promessas para cumprir. Concluir o seu poderoso plano de habitar entre nós, continuando a sua história.
E aí os anjos, os discípulos estão olhando, levantando os seus olhos aos céus. Você pode ler lá em Atos capítulo 1, versículo 11. Eles estão olhando para cima, Jesus está sendo assunto aos céus. Uma nuvem está se aproximando. De repente, homens vestidos de branco olham para eles e dizem, Atos capítulo 1, versículo 11, e eles disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Que Cristo possa ser o motivo da nossa esperança. Que Cristo possa ser o motivo da nossa alegria. E espero ter respondido a pergunta. Espero que você também tenha respondido. Qual é o seu principal motivo de alegria? Cristo, Cristo, Cristo. Para sempre Cristo. Espera e celebra o Senhor. Amém? Deus Santo, Pai Eterno, muito obrigado por Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor agiu com graça e misericórdia com a humanidade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor resgatou o plano, resgatou-nos por meio do Seu precioso sangue, que nos Seus propósitos eternos já estavam determinados pelo Pai. Nos salvar e nos redimir pelo precioso sangue de Cristo Jesus, que nasceu em Belém e que reina para sempre, que reina sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a nesse Natal, a nos animarmos, a nos avivarmos, para sermos humildes como o Senhor é, para vivermos para a glória do Senhor, para o louvor e o agradecimento e compartilhar essa boa notícia. Deus não está distante da história do mundo. Ele governa sobre todas as nossas vidas. Ele governa sobre a história da humanidade. O mundo não está como um trem desgovernado. Creio, Senhor, porque o Senhor reina para sempre. Pai amado, abençoa cada família, cada coração que adentrou este lugar essa noite. Que a esperança do Senhor, que o renovo do Senhor, que a alegria do Senhor inunde os corações que estão aqui essa noite. Ajuda-nos, Senhor, a contemplar a Tua beleza, a Tua santidade. Nos ajuda, Senhor, a nos derramarmos, a abrir os nossos corações, porque o Senhor é belo e santo e maravilhoso. Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor, sendo totalmente outro, poderoso, inexplicável, decidiu amar um povo, amar pessoas, e um dia nós viveremos para sempre, vendo o Senhor face a face. Muito obrigado. Assim eu oro no nome de Jesus, Pai. Amém e amém.